Ok, galerinha, vamos aí dar continuidade aos nossos trabalhos de correção das provas da UEMA. Hoje a gente vai aí com a provinha 2022. Essa provinha ela tem o mesmo estilo das provas anteriores, que a gente já corrigiu as provas de 2021, e a gente vai perceber que até os conteúdos eles também voltam, né, com aspectos diferentes, trabalhados com uma conotação um pouquinho diferente, mas eles reaparecem aqui. Principalmente os conteúdos ligados à escravidão e Idade Média, há uma recorrência de questões relacionadas a esses assuntos em todas as provas, né? A gente percebe que há um interesse muito grande em relação a esses conteúdos, e é bom que a gente esteja sempre ligado nesses assuntos, ok? Vamos aqui para a primeira questão dessa provinha de 2022. Ela já começa com uma questão ligada à escravidão no Brasil. Então, todo o processo histórico de 4 séculos de escravidão aqui no Brasil, vocês precisam ter domínio, desde a chegada, todo o processo ligado ao tráfico de escravos, como, de onde, de que forma eles chegam, como eram essas viagens, como é que eles se estabelecem aqui no Brasil, como é que se dá esse processo de contato cultural, como é que se estabelece o cenário de escravidão de maneira impositiva, seja no trabalho lá na monocultura açucareira ou em outras atividades desenvolvidas por esses escravos. E a partir daí, como é que vai se dar a influência dessas culturas na formação da nossa sociedade brasileira e, é claro, o processo jurídico. Às vezes a gente foca tanto nas questões sociais e esquece das leis, da legislação que nós temos no Brasil e que impõe esse processo de escravidão de maneira legal. E aí é interessante que a gente perceba como é que se dá as mudanças em relação ao processo jurídico aqui no Brasil. Mas vamos a essa primeira questão, vamos ver do que se trata, ok? E aí o mais interessante, a UEMA, ela tem uma pegada de juntar, de unir as provas. Então, você fez a prova de linguagens e códigos, e lá em linguagens e códigos, eles trabalharam com uma série de obras literárias que foram exigidas pelo vestibular lá no edital. Então, você passou o ano inteiro estudando essas obras literárias, fez revisão e tudo mais. Mas você focou na parte literária, de fato, né? Nas características literárias. E é bom que você também tenha em mente o contexto histórico, porque o que acontece nessa primeira questão? Eles trouxeram uma obra que foi pedida no edital, só que ela, além de aparecer lá na prova de linguagens e códigos, ela também aparece na prova de história. Então, é bom que vocês tenham em mente que as obras elas não precisam estar concentradas apenas lá na prova de linguagens e códigos. A gente também pode fazer uso das mesmas obras literárias que foram exigidas pelo edital nas provas de humanas. Então, é o que acontece aqui. E há uma recorrência. Então, se as obras elas se encaixam dentro de um contexto histórico que o autor da questão deseja, ele pode sim fazer uso dessa obra e eles vão fazer uso, no caso da UEMA, porque o uso desses suportes é super interessante, porque dá até uma coesão maior para a prova como um todo. Porque aí você começa a perceber que aquela obra ela está sendo utilizada de maneiras diferentes, como suportes em áreas diferentes. Tá? E é o que acontece aqui nessa primeira questão. O autor ele pega um trecho da obra e vai fazer uma análise histórica, tá? Pensando no processo legislativo ligado à escravidão. Então, nós temos aqui o trecho de uma conversa entre personagens na história da obra A Escrava, e a partir desse trecho, a gente passa a discutir, né, todo um processo ligado a mudanças jurídicas no que concerne ao fim da escravidão aqui no Brasil, ok? Especificamente vinculado ao século XIX, porque é o século onde a gente tem aí um apanhado de leis ligadas a esse processo, que vão desde a Lei Eusébio de Queiroz, com o fim do tráfico definitivamente, não significa dizer que a gente, né, no dia seguinte à promulgação da lei, a gente tinha acabado com o tráfico, né, gente?
Vamos ser sinceros que nada acontece assim da noite para o dia. Mas a promulgação da lei, ela vai paulatinamente fornecendo esforços para que esse processo ele entre em decadência. E daí por diante a gente tem uma série de leis. A questão vai tratar mais especificamente sobre a lei do ventre livre, que é uma lei que de cara o termo já te dá aí uma noção do que pode se tratar, mas vamos ver do que né, eles querem que a gente analise. Vamos ver aqui, primeiro, a fala dos personagens. Sim, minha cara senhora, redarguiu, terminando a leitura. O direito de propriedade, conferido outrora por lei a nossos avós, hoje nada mais é que uma burla. A lei retrogradou. Hoje, protege-se escandalosamente o escravo contra o seu senhor. Hoje, qualquer indivíduo diz a um juiz de órfãos: em troca desta quantia, exijo a liberdade do escravo fulano, haja ou não aprovação do seu senhor. Gente, essa fala da obra é perfeita para a gente entender a lei do ventre livre. Gente, a lei do ventre livre, ela é de 1871. Então, ela é do final da Guerra do Paraguai. Professor, o que a Guerra do Paraguai tem a ver com a lei do ventre livre? Tudo. A lei do ventre livre ela só foi aprovada por muita pressão da opinião pública devido às consequências da Guerra do Paraguai. Vamos lembrar que durante a Guerra do Paraguai, nós tínhamos inicialmente soldados voluntários da pátria. Então, boa parte dos homens que partiram para a Guerra do Paraguai eram voluntários. E aos poucos, esses voluntários, como o próprio nome já diz, eles não precisavam estar no fronte, no combate direto. Eles poderiam sair a qualquer momento. E foi o que aconteceu. Muitos foram embora, mesmo porque a guerra ela é duradoura e a gente acaba percebendo que ela trouxe consequências significativas, especialmente uma crise econômica severa para o nosso país e, além disso, perdas de vidas humanas. Mas onde é que eu quero chegar? Falta de homem no campo de batalha. A gente precisava de soldados. E é aí que o governo imperial toma a decisão de baixar um decreto em 1866, e esse decreto é o decreto que determinava que qualquer escravo que se alistasse para a Guerra do Paraguai conseguiria a sua tão sonhada liberdade. A partir desse ponto, a gente começa a ver um ingresso significativo de escravos na guerra. Professor, é porque eles desejavam muito a liberdade. Sim, em alguns casos, eles entraram na guerra acreditando que conseguiriam a liberdade, e muitos conseguiram. Mas, em sua grande maioria, eles foram obrigados a entrar na guerra. Por quê? Como assim, professora? Isso tem sentido? Tem. É porque muitos proprietários rurais trocavam os filhos por escravos. Como os escravos passaram a ser permitidos, os grandes proprietários, a elite brasileira, não queria perder seus filhos na guerra, então o que eles faziam? Eles trocavam os filhos pelos escravos, e aí mandavam os escravos obrigados para o fronte. Professor, é assim que a gente vai começar a ter uma quantidade significativa de escravos lutando na Guerra do Paraguai. E como eles lutam, demonstram força, né, demonstram coragem e mostram para todo mundo que eles são capazes de lutar uma guerra ao lado da população branca, isso acaba fazendo com que a opinião pública se volte, né, sensivelmente à situação da escravidão no Brasil. E aí, ao final da Guerra do Paraguai, como eles voltam como guerreiros vitoriosos, né, que conseguiram derrotar o Solano Lopes, que conseguiram lutar uma guerra anos a fio e saíram vitoriosos, assim como os militares, a gente começa a perceber que a opinião pública ela se volta de maneira muito benéfica a leis em torno desse processo de escravidão, já que esses escravos voltaram livres dessa guerra e voltaram vitoriosos. É assim que a gente tem a promulgação da lei do ventre livre. E aí a lei do ventre livre deveria, pelo menos pelo termo, significar que a partir daquele momento todos os nascidos vivos de cativas estariam livres. Só que é tudo muito bonito pelo termo, né? Na prática, o que a gente tem? A gente tem, é claro, uma mudança significativa trazida pela lei do ventre livre. E essa fala aqui da obra, ela deixa muito claro
de certa forma, que o senhor de cativos, ele não gostou muito da lei do ventre livre, não. Por quê, professor? Por que ele não gostou? Gente, por um lado, o escravo não está livre, de fato, só porque a lei foi aprovada. Não. Essa lei, ela trazia, vamos dizer, alguns pontos e vírgulas. Por quê? Porque a lei, por mais que ela libertasse os nascidos de cativas a partir da sua promulgação, ela determinava que eles permanecessem trabalhando como uma forma de indenização aos seus senhores até os 21 anos de idade. Então, até os 21 anos, você estaria trabalhando na propriedade normalmente como qualquer outro escravo, por mais que você tenha nascido a partir da promulgação da lei do ventre livre. E aí, por que o senhor de escravos ficou zangado pela lei? Porque essa lei, ela trazia uma cláusula que mudava o processo judicial em relação à alforria. Professora, para conquistar a alforria antes da lei do ventre livre, você precisava que isso fosse uma decisão do seu senhor e não sua. Então, o senhor é que entrava na justiça, parará, requerendo a alforria do cativo. Então, era uma decisão do senhor. Depois da lei do ventre livre, não. Qualquer escravo, ele poderia entrar na justiça requerendo a sua liberdade, requerendo a sua alforria. E ele conseguiria, claro, à custa do pagamento de uma indenização, que era oferida pelo juiz. Ele definia quanto o escravo deveria pagar de indenização ao seu senhor. E aí ele ia levar em conta os anos que você ficou trabalhando para aquele senhor, a relação que foi estabelecida, se você tinha famílias ou não. Então, haviam vários critérios seguidos pelos juízes, tá, para definir essa indenização. Mas o certo é que isso não era mais uma decisão do senhor. Essa era uma decisão do cativo. E é por isso que esse senhor está reclamando tanto disso, porque ele diz que é como se a lei tivesse regredido. Ele não tinha mais controle sobre algo que na cabeça dele era sua propriedade. Então, como é que o meu escravo agora pode entrar na justiça e requerer a sua liberdade se ele é minha propriedade? Então, isso deveria ser um direito meu e não dele. Então, você vê aí que ele está um pouco zangado, né, esse senhor, por causa da mudança legislativa que nós temos em relação a essa lei especificamente. Então, a lei do ventre livre, ela não é uma lei perfeita e nem vai acabar definitivamente com a escravidão, mas ela é parte de um processo que estava em andamento, que vem muito graças a essa pressão da opinião pública aqui no próprio país, uma pressão interna e também uma pressão externa, porque a Inglaterra já vinha há muito tempo pressionando o Brasil, e essa pressão ela tende a ficar pior depois da promulgação das tarifas Alves Branco, lá em 1844. A gente começa a ver que essa pressão ela vai render novas leis aqui no Brasil, e aos poucos a gente vai levar aí a culminância do fim da escravidão, ok? Então, a gente já entendeu o contexto, nós já fizemos uma análise da fala do personagem. Eu sei que, como é um texto de época, a tendência é que nós tenhamos palavrinhas do período, né? Um português, né, de perfil colonial. Então, não é o português que vocês utilizam hoje. É por isso que a gente recomenda que vocês realmente leiam as obras, que vocês não fiquem só focados no resuminho que os professores passam. Tudo bem que é legal você assistir uma revisão depois que você leu o livro, porque eu vejo gente fazendo, né, participando de revisão de obra literária, mas ele nunca pegou no livro, ele nunca leu nenhum trecho da obra. E aí, por mais que você tenha visto a revisão, você viu uma revisão feita por um professor da área, né, de português, de literatura. Então, eles vão fazer uma análise literária. Por mais que eles tragam algumas discussões vinculadas ao contexto histórico, que é próprio da análise literária, você fica preso àquele resuminho que lhe foi passado. Você precisa ter um conhecimento da obra, você precisa ler minimamente aquela obra antes de fazer a prova, porque pode acontecer isso aqui. Você lê o trecho e você não entender do que se trata. Por mais que você tenha visto aí resenhas, visto resumos, mas aqui a discussão é outra, tá?
Então, o professor lá de literatura, ele vai fazer a revisão da obra literária, mas ele não vai te especificar nada sobre a legislação da época. Ele não vai ter esse domínio. Então, não adianta nada. Você leu ali, ele fez o resuminho, trouxe o contexto da época, fez uma discussão sobre a questão da escravidão, mas essa discussão que eu estou trazendo aqui para vocês, e que é parte da ideia trazida pela questão, isso aí não vai aparecer. Né? Nem que o professor queira, nem que ele faça um esforço, mas esse processo aqui é um processo histórico, vocês precisam conhecer, tá? E para isso, vocês têm que ter domínio também da obra, tá? E aí, tivemos o nosso suporte e a questão vem para o seu enunciado. Como eu já disse, né, em outros momentos, para quem vem acompanhando aí as nossas discussões de revisão da UEMA, a UEMA, ela é muito boa, né, gente? Ela traz o contexto, ela apresenta a obra para você no enunciado, então ela já dá todo um suporte para você se encontrar temporalmente, espacialmente, ela já te dá todo um bom suporte. Isso já ajuda demais. E aí ele diz aqui logo no enunciado, a personagem central de A Escrava é uma mulher escravizada, que sofre pela perda de seus filhos, retirados à força de sua companhia e vendidos para outra província. Prática conhecida como o tráfico interprovincial, que era muito comum, não só aqui no Brasil, mas em todas as regiões coloniais, onde nós temos aí o desenvolvimento dessa prática, que é a venda de escravos. Esse sofrimento materno, associado aos maus tratos decorrente do cotidiano do cativeiro, resultou na fuga da escrava e, em seguida, na sua morte, o que, infelizmente, é uma recorrência, né, em relação a esse processo de fugas, que é uma forma de resistência praticada por muitos escravos aí ao longo desses 4 séculos de escravidão aqui no Brasil, ok? O trecho selecionado é um diálogo fictício do referido conto e trata de um direito adquirido pelos escravos com a Lei número 2040 de 1871, também conhecida como a Lei do Ventre Livre, que foi o que a gente discutiu até agora, né? Então, a UEMA é camarada, trouxe o nome da lei, ela podia nem ter trazido, porque se ela tivesse trazido só o número da lei e o ano, você já deveria saber, tá? Então, assim, é uma exigência, você precisa conhecer o aparato legislativo que nós temos, né, para julgar, para tratar sobre o processo de escravidão, ok? E aí a questão em si nos pede, pode-se afirmar a respeito das mudanças dessa lei abolicionista que nós já sabemos a resposta, né, gente? Essa lei é uma lei que trouxe, né, a dita liberdade, né, formal para os escravos nascidos, né, de cativas a partir da lei. Será que ela é tão perfeitinha assim? Não, né? Ela ainda vai formalizar um processo onde você vai precisar continuar trabalhando como forma de pagamento, né, ao seu senhor até os 21 anos de idade. Mas vamos ver aí as alternativas e vamos buscar essa resposta, ou pelo menos algo próximo a isso. Letra A, alforria imediata era um direito das crianças filhas de mulheres escravas crioulas. Gente, a gente já matou a letra A aí só por essa palavrinha, né? Vamos quebrar essa alternativa pela palavra imediata. Eles não têm aí a sua alforria imediata, infelizmente, tá? E ele ainda completa de maneira bem errônea, dizendo que eles receberam direito imediato à liberdade, cidadania em todo o território nacional. Gente, isso é uma falácia, né? Por mais que seja lei do ventre livre, esses escravos eles não tiveram liberdade imediata, ok? Letra B, as alforrias, quer gratuitas ou onerosas, dependeriam exclusivamente da vontade do Senhor. A gente está falando de uma lei que trouxe mudanças. Se nós tivéssemos a continuidade dessa prática, nesse sentido, aí sob controle do Senhor, não haveria mudança nenhuma, né, gente? Então, não faz sentido. Essa alternativa ela está completamente errada. Tanto que, se você voltar e ler a fala do personagem, a crítica que ele está fazendo à lei, ele foca nisso aqui, né?
no fato de que o Senhor perdeu essa exclusividade em relação ao direito de alforria. Isso não cabe mais a ele, essa decisão não cabe mais a ele, cabendo ao cativo lutar pela própria liberdade e entrar na justiça, né? A letra C diz: os filhos de escravas eram considerados livres, mas só usufruiriam desse direito após uma indenização monetária ou por serviços que implicaria em liberdade somente aos 21 anos de idade. Alternativa perfeita, casa com tudo que eu conversei com vocês até agora. Então, assim, professora, uma questão de humanas, ela depende de um acervo de conhecimentos. Depende, né? Não adianta eu dizer para vocês que todo mundo vai saber disso sobre a lei do ventre livre. Não, né? E eles colocam especificamente por isso. Porque eles sabem que os resuminhos não vão trazer essas informações mais aprofundadas sobre a lei. Você vai trazer o básico, né? Os próprios livros didáticos, a maioria deles não apresenta essa discussão, tá, gente? Vai dizer isso, mas talvez não apresente que eles precisavam ficar trabalhando até os 21 anos de idade, tanto que muitos alunos não sabem disso. Então, você vai pelo que a lei diz e, às vezes, você peca na análise porque você não tem um conhecimento mais aprofundado sobre essa legislação, tá? Então, a letra C, resposta correta. Vamos só anular as demais, porque a gente responde questão de humanas encontrando as respostas erradas. É assim que a resposta certa, ela vai fazer assim, plim-plim para você, tá? Não tem nem como você dizer assim, eu vou ficar em dúvida entre duas alternativas. Não. Se você consegue diagnosticar os erros das demais alternativas, a resposta é certa, você não vai ficar pensando, eu vou mudar essa alternativa porque eu estou em dúvida. Não, não existe a dúvida quando você encontra os erros, tá? Letra D. A liberdade das crianças, filhas de escravas, era restrita aos escravos pertencentes aos proprietários particulares e do meio urbano. Gente, pelo amor de Deus, né? Vale lembrar que, dentro desse cenário de escravidão, boa parte dos escravos iam para as áreas de monocultura açucareira. E nós sabemos que essas áreas não são áreas nitidamente urbanas, né? Isso, então, não faz sentido, porque ela nem resultaria em mudanças para a maioria desses escravos. Letra E. A indenização aos senhores de escravos seria feita por meio de um fundo de emancipação, em que o Estado colaborava com parte dos impostos e a outra parte seria resultante das taxas cobradas sobre as alforrias. Gente, o fundo de emancipação realmente existiu, tá? Isso não é uma mentira como um todo, mas o fundo de emancipação não está vinculado à lei do ventre livre. Esse é o erro, tá? Mas nós tivemos, sim, já no finalzinho do período imperial, a definição do fundo de emancipação. Esse fundo de emancipação, ele foi utilizado, sim, como uma ajuda dentro do processo de alforria. Eu não vou dizer para vocês que, com o fundo de emancipação, a gente vai pagar uma alforria completa de um escravo. A gente não vai. Mas colabora, ajuda, né? Mas não vai ser a solução para dar alforria a todo mundo, ok? E, nesse caso aí, né, não vou dizer para vocês que os senhores de escravos vão dar parte das alforrias, das indenizações que eles receberam, para colocar no fundo de emancipação. Não, o fundo de emancipação, ele depende do Estado. É o Estado quem vai lá e dá parte da verba para entrar no fundo de emancipação para ajudar nesse processo, ok? Mas o senhor tirar parte da sua indenização para colocar no fundo de emancipação, vai sonhando, né? Vai sonhando que eles vão dar parte da indenização deles. Vai nada. Então, gente, essa questão, essa primeira questão, ela é típica da UEMA. Não tem nada que a UEMA já não tenha trabalhado aí em outros tantos vestibulares. Escravidão é conteúdo-chave da prova da UEMA, e ninguém pode fazer prova da UEMA sem ter conhecimento e arcabouço para conseguir responder questões ligadas à escravidão, ok? O diferencial dessa primeira questão foi eles terem trazido uma obra que já tinha sido utilizada
nas questões de linguagens e códigos, o que trouxe aí um apanhado maior, né, para a utilização dessas obras literárias, que são maravilhosas e que a gente também precisa ver nas questões de humanas. Segunda questão, é uma segunda questão que veio com um perfil um pouquinho mais diferenciado. A UEMA não costuma trabalhar tanto, vou dizer que não faça uso dessa conexão entre história e arte. A gente tem aí em outros vestibulares a utilização de propagandas, tá? Ela diversifica os suportes, eu sei disso. Mas nesse caso específico, a gente traz um conteúdo que não há uma constante, né? Em relação às provas da UEMA. Se não me engano, foi a primeira vez que eles utilizaram aí Semana de Arte Moderna, a primeira questão, tá? Então, é um conteúdo que não era comum na prova, mas que vem como um diferencial, é um conteúdo típico dos vestibulares tradicionais, né? A UEMA trouxe ele aí pela primeira vez e traz com uma quantidade de informações, assim, até bem interessante, né? Ajudou demais vocês, porque, para quem não conhecia, eles podiam ter trazido só a obra da Tarsila do Amaral, que é essa obra Abaporu, que é uma obra, gente, conhecidíssima. Em várias áreas a gente faz uso dessa obra, e você já precisava saber que é uma obra da Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, em fevereiro de 1922. Então, mas mesmo assim, para quem não lembrava, eles trouxeram aí de cara essas informações, né? E a obra é só uma referência para que a gente pudesse trabalhar com um conceito básico dentro da Semana de Arte Moderna, trazida pelos artistas que ingressaram, que participaram desse evento magnífico, que é o movimento antropofágico. Professora, movimento antropofágico. A senhora está querendo fazer uma discussão artística? Não, esse não é o objetivo. Mas você precisa entender que o movimento antropofágico, ele teve um sentido para dentro da produção trazida por esses artistas, né? É muito interessante, por quê? Porque até as obras que foram apresentadas, sejam elas ligadas à parte musical, como orquestra, apresentações musicais, ou mesmo as artes plásticas, trouxe manifestações com um perfil diferenciado. E é aí que a gente precisa concentrar um esforçozinho. Esse perfil entra dentro da ideia do movimento antropofágico, que é trazido pela Tarsila do Amaral. O Abaporu é a grande representação dessa ideia do movimento antropofágico. Você vê aí esse homem, tá? Ele está trazendo à tona a ideia da antropofagia. Professora, mas o que seria essa antropofagia? Vamos voltar lá para o cerimonial realizado pelas culturas indígenas brasileiras, principalmente tupinambás e tremembés, no litoral brasileiro. Eles realizavam rituais de antropofagia. E o ritual de antropofagia não é canibalismo, pelo amor de Deus, né? São duas coisas completamente diferentes. Por mais que a gente faça uso de carne humana, mas a ideia é diferente, ok? E as tribos indígenas brasileiras, elas não faziam isso ali, ó. Dei vontade, vou pegar uma pessoa, vou cortar os órgãos e a gente vai comer. Não, não é assim que as coisas acontecem, tá? Então, normalmente, eles preparavam, havia todo um cerimonial, a comunidade era reunida, né, eles faziam um grande círculo, crianças, mulheres, idosos, todos participavam. As mulheres preparavam uma bebida alucinógena chamada cauim. Esse cauim, ele era passado em cuias por toda a comunidade, eles bebiam, entravam em estado alucinógeno. E, claro, a pessoa escolhida para participar do ritual de antropofagia, ele era uma pessoa que já estava em contato com a comunidade há algum tempo, ou era um prisioneiro de guerra e demonstrou grande força, coragem, espírito guerreiro, e ele foi escolhido, né? Ou então ele era um lançado. Um lançado são aqueles primeiros colonizadores que vieram para o Brasil e tiveram contato, interagiram com essas comunidades, passaram a viver junto a essas comunidades, se casando com nativas. E aí, gente, um bom português,
vamos dizer que eles eram preparados, né? Eles casavam com as nativas, eles tinham filhos, eles viviam uma rotina normal da comunidade, eles participavam das reuniões, eles interagiam, influenciavam. Mas aí, um belo dia, esse cara poderia ser escolhido, né? E ele tinha que se sentir honrado por participar desse cerimonial, por ser escolhido para participar desse cerimonial, onde ele era colocado numa grande pedra, e a partir daí a gente realizava o cerimonial de retirada dos órgãos vitais. As crianças e as mulheres se alimentavam primeiro e se alimentavam dos órgãos principais, e aí depois vinham os homens, né, da comunidade. Então, esse cerimonial, gente, ele não era realizado a todo momento, mas eles escolhiam ali um indivíduo para participar, porque eles acreditavam que no cerimonial as características guerreiras desse indivíduo, elas passariam para quem se alimentasse dos seus órgãos. Então, audácia, coragem, desventura, equilíbrio, todas essas características, elas iriam passar espiritualmente para as pessoas que se alimentassem desses órgãos vitais. Isso é um ritual de antropofagia, ok? Muitos dos primeiros colonizadores foram utilizados nesses cerimoniais. Eu não vou dizer que eles se sentiram felizes ou honrados por isso, mas muitos foram aqueles que acabaram sendo utilizados, tá? Professora, e aí, o que isso tem a ver com um movimento artístico desenvolvido durante o processo republicano aqui no Brasil? Tem tudo a ver, gente. O movimento antropofágico pega essa ideia do ritual de antropofagia e traz para a época. Como, professora? O Brasil, ele ingressou dentro de um processo de europeização, principalmente a partir do século XIX, com a chegada da família real ao Brasil. E aí, gente, a tendência é a gente ter aderido a todos os costumes, práticas, até mesmo os conhecimentos ligados à área da arquitetura, costumes, festividades urbanas e cívicas. A gente foi trazendo a cultura europeia para o nosso dia a dia, porque isso foi sendo incorporado com a chegada da família real ao Brasil. A gente vai chamar de processo de europeização. E aí o Brasil, até mesmo dentro das artes plásticas, artes cênicas, da produção das manifestações culturais brasileiras, a gente também foi incorporando essas características da cultura e da arte europeia. E chegou um ponto em que os artistas brasileiros já não reconheciam mais a nossa arte como uma arte puramente brasileira, né? Uma arte com as nossas características, com a nossa raiz cultural. E o movimento antropofágico, ele versa por isso, por trazer de volta aquilo que nos é identitário. A gente vai em busca da identidade puramente brasileira, das nossas raízes. E é por isso que a gente tem a utilização tanto de um aparato ligado à cultura popular brasileira. Isso é muito forte dentro das artes plásticas, a partir desse movimento modernista que nós temos aí durante a Semana de Arte de 1922. E o movimento antropofágico, ele versa por isso, por uma nova vanguarda artística, onde a gente fuja, onde a gente escape desse processo de europeização, onde a gente fuja do que vem de fora, tá? Não significa dizer que a gente vai esquecer completamente, mas a gente precisa buscar aquilo que nos é identitário, aquilo que nos identifica de fato. E é por isso que a Tarsila do Amaral e tantos outros artistas da época vão participar desse movimento em busca de algo que seja a identidade da cultura brasileira. E provavelmente a questão deve tratar desses aspectos, né? É super interessante esse movimento, porque ele vai trazer um cenário novo para a cultura e para as manifestações culturais brasileiras. Mas, sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, é possível afirmar que, letra A, tinha a influência do barroco contemporâneo na pintura e na literatura, pelo rebuscamento nas imagens e a escola de temas antropomórficos. Congregou artistas de diversas áreas, pintura, escultura, arquitetura, dança, música, literatura. Esse finalzinho tá certo, realmente a gente congregou aí artistas de diversas áreas. Me lembro que até o Heitor Villa-Lobos foi fazer aí uma apresentação,
E essa apresentação deu o que falar. Por quê? Porque na apresentação eles utilizaram instrumentos indígenas, estavam descalços na apresentação. Gente, isso foi um burburinho tão grande. A elite brasileira entra no teatro e se sente assim horrorizada. Parecia assim que aquilo era uma catástrofe, porque eles nunca imaginaram a sonoridade e visualmente como a orquestra se apresentou. Eles jamais imaginaram que seria daquele jeito. Então, eles foram vestidos a caráter. Todo mundo aqui sabe que quando a gente vai para um espetáculo no teatro municipal, a gente vai vestido a caráter, né? A gente vai ali com uma vestimenta bem a perfil europeu, a gente vai bem arrumadinho. Então, a gente vai na beca, como o brasileiro costuma dizer. Por quê? Porque a gente já tem essa ideia que se você vai no teatro, você vai ver uma produção erudita. E essa produção erudita, no nosso inconsciente, ela traz aspectos da cultura europeia, dessa ideia de civilidade, né, dessa cultura moderna, da etiqueta europeia. Então, todo mundo foi a caráter. Quando você chega lá e o Heitor entra no palco descalço, já não funcionou, né? Ele já entrou diferente. Quando começa a orquestra a se apresentar e todo mundo usando instrumentos que eram fora da sonoridade, né, das orquestras europeias, gente, isso foi um bafafá. Todo mundo começou a sair do teatro, e meio que vergonha alheia eles estavam sentindo, né, naquele momento. Como ele fez isso? Como ele pode destruir com a orquestra? Que sonoridade era aquela? Então, isso foi uma confusão, né? E repercutiu dentro da sociedade da época, porque todo mundo achou aquilo muito estranho, né? E realmente, para o brasileiro, ingressar no teatro e ver uma orquestra com instrumentos tipicamente da nossa cultura soou estranho, porque a gente não estava acostumado com aquilo, né? E para nós isso não era sinônimo de erudição. A gente não percebia aquelas características como sendo características de uma produção erudita, só se ela incorporasse características da cultura europeia. Tá? Mas a gente não vai trabalhar com barroco, nem não é nem esse um período, é um período de produção moderna também na Europa, né? Já não é mais período de barroco, a gente não se enquadra, né? Não é período dessa escola artística e literária, né? A gente já passou um pouquinho, a gente já não está mais no século XVIII, então a gente já não está incorporando mais características desse perfil. A gente vai trazer as vanguardas europeias que estão em voga nesse momento na Europa e que, de certa forma, também influenciam esse movimento aqui no Brasil, mas não é o barroco. Então, a alternativa já está errada por isso. Letra B. Seguir os padrões estéticos europeus do realismo, com influência das ideias dos artistas ligados à arte abstrata, contou com o patrocínio de diversos membros da burguesia industrial que ali se consolidava. Gente, se vocês observarem, a gente tem aí a utilização de vanguardas artísticas europeias, sim. O realismo ele vai entrar numa fase, né, posterior, entra mais um perfil literário, mas não se encaixa ainda com os aspectos trazidos pelo movimento antropofágico, ok? Cultura abstrata, arte abstrata, não é bem isso. A gente vai trazer mais aspectos da cultura popular, tanto para a música quanto para as artes plásticas. Se vocês olharem para o Abaporu é essa grande referência da cultura popular, das nossas raízes eminentemente populares, né, para a manifestação artística. Então, não recai tanto para essa ideia aqui da arte abstrata, não, ok? Se a gente for um pouquinho mais à frente, ali, período entre guerras, porque aí já vem cubismo, já vem dadaísmo. Se a gente for um pouquinho mais à frente, 2 décadas à frente, a gente já encontra realmente essas características, mas elas vão se encaixar mais para período entre guerras e avanço da Segunda Guerra Mundial. Porque aí vem Picasso, aí vem uma série de vanguardas artísticas que são do período entre guerras.
Dadaísmo nem se fala, né, gente? Acabou sendo reconhecido aí, até hoje a gente fala, né, do vaso sanitário, ninguém vai esquecer o dadaísmo por um bom tempo. E aí, letra C, representou um momento de renovação artística e cultural da cidade de São Paulo, com a defesa de uma arte politicamente engajada, seguia a tendência estética da renovação parnasianista, especialmente na poesia. Realmente não entra, não se encaixa dentro do cenário do parnasianismo, tá, gente? E aí, claro, professor, eu tenho que conhecer as escolas literárias, o período, pá. Gente, infelizmente. Não vai se encaixar dentro do que a questão está pedindo e nem dentro do cenário aí trabalhado, né? Professora, é um período de renovação artística e cultural da cidade de São Paulo, não só da cidade de São Paulo, por mais que o evento ele tenha sido realizado na cidade de São Paulo, mas ele não é um processo de renovação somente da arte ou da produção artística, só da cidade, ok? O Brasil está vivenciando esse boom de mudanças que vem com as vanguardas artísticas em voga neste momento, e esse movimento acabou sendo uma efervescência, tá? Para as mudanças artísticas que já estavam acontecendo. A letra D buscava romper com influências estéticas estrangeiras. Olha o movimento antropofágico aí, adotando uma arte brasileira autêntica. Reuniu novos artistas influenciados pelas vanguardas europeias, tornando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. Gente, essa alternativa está perfeitinha, se encaixa bem com o que a gente conversou até agora, com a ideia do movimento antropofágico, por mais que nem no enunciado eles tenham falado de movimento antropofágico. Foi eu que trouxe essa discussão, porque eu sei que quando se fala de Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, dentro de uma questão ligada às ciências humanas, o foco sempre é para o movimento antropofágico, tá? E a letra E era contrária ao racionalismo e aos valores burgueses, representando os anseios das ascendentes oligarquias cafeeiras paulistas. Foi promovida por artistas revolucionários, tornando-se um marco do modernismo brasileiro. Esse finalzinho realmente é verdade, tá? Mas o início lá, contrário ao racionalismo e aos valores burgueses, não, né, gente? A gente estava realmente em processo de grande urbanização e modernização do cenário das grandes capitais brasileiras, e esse processo ele estava em andamento desde o início do século XX. Essa década, especificamente a década de 20, é a década onde o carro chega aqui no Brasil, é uma década de mudanças urbanísticas, de frenesi de modernização nos grandes centros urbanos. Em muito, claro, a gente tem aí o desenvolvimento de uma nova burguesia que vem se desenvolvendo graças a esse processo de industrialização aqui no Brasil, especialmente nessa década. É uma década de avanço desse processo de urbanização e industrialização, especialmente na capital paulista. São Paulo passa por um processo efervescente. Tem um livro maravilhoso, não vou lembrar o nome, mas é mais ou menos o Frenesi na Metrópole. Depois eu trago para vocês em outro momento o nome do livro, que é um livro maravilhoso que fala especificamente sobre esse processo de boom, de efervescência, né, da modernização dos grandes centros urbanos brasileiros na década de 20, especificamente. Até a sonoridade das grandes cidades muda com a presença dos carros, o número de acidentes cresce de forma alarmante, porque as pessoas não estavam acostumadas com a buzina dos carros. E aí a gente começa a vivenciar mudanças tão significativas, onde o citadino ele é expulso da rua e ele vem para as calçadas. Isso acontece durante a década de 20, tá? É aí onde a gente começa a perceber que a gente vai passar por um reordenamento urbano, para que a gente possa vivenciar essas mudanças trazidas pelo processo de modernização, urbanização, industrialização, que é a tríade lá da geografia, né? A gente trabalha muito mais na geografia do que na área da história, mas como eu sou historiadora da cidade, então acaba que eu começo a utilizar demais esses termos na minha fala,
porque eu sou especializada dentro do cenário da história urbana brasileira, ok? Então, letra D de dado é a resposta correta. Eu não vou dizer para vocês que essa questão era uma questão fácil. Ela não era, porque ela trazia tanto aspectos artísticos quanto aspectos do próprio movimento dentro do contexto histórico da época. Então, você tinha que unir tanto os conhecimentos que você traz lá das artes plásticas, do conhecimento mesmo das características, né, do movimento artístico, quanto do contexto histórico. Isso trazia um peso maior para a questão, mas a letra D de dado acabou sendo a questão que trazia de um perfil mais apanhado, mais aprofundado sobre esse movimento, ok? Terceira questão desta provinha de 2022, nós temos aí, essa questão é outra questão típica da UEMA. Lembrem-se, História do Maranhão, você tem que ir para a prova tendo domínio de História do Maranhão, gente. Tá? Não tem como você fazer uma prova da UEMA, uma prova tradicional, e você não conhecer da história regional. Você precisa ter um domínio. E aí, essa prova trouxe uma questão sobre história regional, história do Maranhão, focada nas guerras de independência. Lembrem-se que o Maranhão não aderiu à independência do Brasil ali logo após o grito do Ipiranga, porque o brasileiro tem uma falsa impressão de que, a partir do momento que Pedrinho, às margens daquele riachinho, sentindo dor de barriga, gritou independência ou morte, tudo se resolveu neste país. Não, gente, as coisas se complicaram a partir daí, tá? A gente não tem tudo resolvido só porque ele gritou isso num momento ali onde ele nem estava bem, né, do intestino. E aí, gente, a história do Brasil é uma comédia, literalmente. A partir do ponto em que ele declara, né, a nossa independência, que nem foi assinada por ele, tá? Foi assinada pela imperatriz Leopoldina e pelos políticos brasileiros, pelos senadores brasileiros, são eles que assinam, né? Ele nem estava no Rio de Janeiro, ele não estava no Paço nesse momento, mas ficou célebre a obra feita lá pelo Pedro Américo, já no finalzinho do período monárquico, numa tentativa ali de resguardar ainda, dar vivacidade à monarquia brasileira, o que não adiantou nada, porque eu não vou dizer para vocês que uma obra artística vai resolver um problema de séculos. Impossível, né? A monarquia já estava fadada mesmo ao fracasso. Mas, como isso ficou no imaginário, e a gente entra no Museu do Ipiranga e dá de cara com aquela obra monumental, porque é gigantesca, a obra é enorme. E aí aquilo realmente pesou no imaginário do povo brasileiro, e a gente tem essa impressão de que, a partir do grito do Ipiranga, independência, colega, nós estamos livres, não somos mais colônia, nós vamos viver aí uma vida de nação consolidada. Não, a gente entra no processo de guerra de independência. Porque Pará, Maranhão, Piauí entrou na bocada, né? E Bahia, gente, esse povo não aceitou esse processo de independência. E era até difícil. Vamos reconhecer que, territorialmente, essas regiões elas ficam bem distantes do Rio de Janeiro. Então, a comunicação era muito melhor com Portugal, do outro lado do Atlântico, do que com a sede do Império aqui no Brasil. Então, entre ficar sob o controle de Portugal ou do Paço Imperial lá no Rio de Janeiro, eles optaram por permanecer com seus laços com as cortes de Portugal. Além do fato de que nós tínhamos ainda tropas portuguesas, nós tínhamos comerciantes de origem portuguesa, principalmente em São Luís. São Luís é rebelde, gente. São Luís é rebelde. Eu estou para ver uma região mais rebelde do que São Luís. Todo o processo de mudanças políticas no país, São Luís não aceita. E aí, normalmente, os movimentos eles começam do interior do Maranhão para a capital, porque São Luís sempre é a região que, por último, aceita as coisas. Muito pela presença desses comerciantes de origem portuguesa, que se beneficiavam da relação e dos negócios estabelecidos com Portugal, então eles não vão aceitar, tá? Não vão aceitar, vão resistir, né? E aí o movimento é encabeçado por fazendeiros, pequenos camponeses, que apoiaram o processo independencista do Brasil, e eles vão montar um exército meio de libertação que vai do interior para São Luís. O negócio
enforcar São Luís para conseguir definir a adesão do Maranhão ao processo de independência do Brasil. Professora, eu vou saber disso estudando só o processo de independência do Brasil? Não vai, porque nem os livros didáticos não vão fazer menção a esse processo especificamente no Maranhão, tá? Eles podem até evidenciar que outras regiões, né, mais distantes não aceitar, principalmente Bahia. Bahia aparece mais nos livros didáticos do que o próprio Maranhão, o Piauízinho nem aparece o bichinho, e aí eles vão deixando, vão relegando essa região norte-nordeste, que não aderiu, eles quase não trabalham nesses aspectos. Então, você realmente tem que estudar história do Maranhão para conseguir ter domínio sobre esse cenário de guerra de independência na área. Mas vamos à nossa questão, que já traz um suportezinho bem legal, um trechozinho, né, de uma obra que trata especificamente sobre essa questão da adesão do Maranhão à independência, que não foi fácil, tá? O Maranhãozinho não aderiu de cara à independência do Brasil. Mas vamos ver. Os conflitos em relação à independência se fizeram presentes em todo o país. Leia o texto a seguir, que serve de base para responder a questão. Muito bem. Convém ressaltar, os conflitos em torno da independência não foram restritos só ao Maranhão, pois outras províncias, como Piauí, Pará, Bahia, Cisplatina, também não acataram o grito do Ipiranga, configurando o que foi denominado pela historiografia de guerras de independência, caracterizadas por um processo de luta nas províncias. Contraditorialmente ao que se afirma nos livros didáticos, que a independência foi um ato passivo ou pacífico. E, gente, isso é o que se fazia anteriormente. Os livros didáticos hoje, eles já não trazem mais essa ideia de passividade ou de que o processo de independência foi um processo harmônico, pacífico. Realmente, na minha época, que não faz tanto tempo assim, tá? Realmente os livros didáticos traziam esse ar de passividade diante da independência, mas hoje não. Hoje a gente tem até alguns sistemas de ensino que trazem capítulos separados só para trabalhar com as guerras de independência. É o caso do sistema Etapa que faz isso, ok? Outros sistemas também abordam essas guerras de independência de maneira um pouquinho menos aprofundada, mas também, né, já estão deixando um pouquinho de lado essa ideia de passividade diante da independência do Brasil, ok? E o Maranhão é um exemplo disso. Essa questão é uma questão de história do Maranhão. E vamos ao enunciado. A concordância oficial do Maranhão à independência do Brasil ocorreu em 28 de julho de 1823. Tanto que em 28 de julho, são poucos maranhenses que sabem disso, mas até pouco tempo a gente não comemorava, né, a independência de fato lá no 7 de setembro. A gente comemorava aí no 28 de julho. O maranhense é porque esqueceu dessas coisas, né? Hoje ninguém nem lembra mais da data do 28 de julho, mas em algumas escolas, principalmente escolas públicas, eles abordam um pouco mais esses aspectos. A gente ainda vê eles em alguns lugares comemorando aí o 28 de julho como a data da adesão, que realmente deveria ser a data de comemoração do maranhense, né? Porque é a data onde o maranhense, de fato, aderiu a esse processo. E aí nós tivemos uma cerimônia nessa data, né, para adesão e tudo mais do Maranhão. E aí a questão vai perguntar sobre as características mesmo desse processo de adesão do Maranhão. Professor, aqui ou eu conheço ou já era, né? Porque a citação não me trouxe característica nenhuma, só me evidenciou que o Maranhão não aderiu de cara, né? Agora, como foi? Como aconteceu? Quem participou? De que forma se deu esse processo de adesão do Maranhão? Aqui é uma questão, gente, que ela é para agraciar os estudantes maranhenses, né? Quem vem de fora e não conhece esse processo, nessa questão ele vai numa memandou, porque não tem noção nenhuma de quem participou, de como se deu esse processo de história do Maranhão, né? Letra A. A luta em defesa da independência partiu da capital para o interior. Colega, o estudante maranhense, o coração chega pura numa hora dessa. Gente, pelo amor de Deus, né? Letra A, fora de questão. O cara não vai nem perder tempo. Eu já disse para vocês logo no início da minha fala que São Luís nunca aceita nada. É sempre a última região a aceitar alguma coisa. Então, eles sempre vão resistir. O movimento ele começa do interior para a capital. É o oposto do que a letra A está afirmando. Letra B, as lutas partiram das províncias vizinhas para a capital,
com a tomada de São Luís pelos independentistas ou independentistas. Os escravos participaram das lutas de independência devido às promessas de liberdade. Não, gente. Ninguém fez promessa de liberdade para escravo, que eles ainda vão passar um bom tempo aí como escravos. Alguns até participaram, mas não por causa de promessa, tá, gente? E o movimento ele não começa em províncias vizinhas para chegar até São Luís, não. Ele começa realmente do interior da província, e aí eles vão, né, principalmente os grandes proprietários rurais, que apoiaram até financeiramente o Dom Pedro no movimento de independência e montaram esse movimento, esse exército que sai do interior da província do Maranhão para chegar até a capital e dominar, conseguindo aí a adesão completa do Maranhão a esse processo de independência do Brasil. Letra C, a capitulação de São Luís se deu pelo cerco do Exército Libertador, comandado pelo Lord Corrane. Gente, pelo amor de Deus, gente, isso é um mercenário, tá, gente? Nós não contratamos mercenários para conseguir a independência do Maranhão, por mais que ele tenha sido utilizado em outros momentos, tá? A gente realmente utilizou o Lord Corrane em alguns outros momentos dentro da história do Maranhão, mas não nesse caso aqui, tá? Esse processo é um processo interno ao Maranhão, a gente teve aí a elite agrária apoiando financeiramente o processo independencista, são eles que montam todo esse movimento, ok? Então, nós não tivemos cerco, mas não comandado por esse mercenário. Letra D. O engajamento à independência ocorreu devido à forte ligação do Maranhão com a corte do Rio de Janeiro. Não, né? O que foi que eu falei para vocês logo no início? Que era preferível que o Maranhão permanecesse vinculado às cortes de Portugal do que ao Rio de Janeiro. A distância era muito grande, a comunicação era péssima. Então, o nosso problema é outro. E se houvesse essa forte ligação entre Maranhão e Rio de Janeiro, realmente a gente teria um engajamento à independência, mas nós não tivemos, não, tá? A gente teve, foi o oposto. O Maranhão não aceitou, porque a distância mesmo dificultava uma relação entre Maranhão e o Rio de Janeiro. Era muito, gente, continua sendo muito longe. Vocês imaginem se a gente continuasse com capital no Rio de Janeiro. Era bem complicado. A capital foi redirecionada para o Distrito Federal. E eu ainda acho que a gente tem pouca conexão com o Maranhão. Vocês imaginem naquela época, né, que era o Rio de Janeiro. E aí só nos sobrou, gente, a letra E. Deve ser ela, né? A adesão à independência foi tardia devido aos vínculos políticos e comerciais com Portugal. A luta armada foi promovida pelo Exército Libertador, composto por fazendeiros, por homens livres e pobres e por escravos. Perfeitinho. Mas aqui era uma questão realmente que beneficiava os alunos do Maranhão, né, gente? Vocês têm pura obrigação de saber que o Maranhão não aceitou, não aderiu a esse processo de independência de cara. Isso foi um processo tardio, a gente vai passar um ano aí lutando para o Maranhãozinho, né, aderir à independência de fato. Foi uma coisa cansativa, só não foi pior do que a Bahia, porque a Bahia foram quase 2 anos aí de luta, e mesmo depois da adesão, a gente ainda tinha setores na sociedade baiana que não estavam muito felizes com essa adesão. Então, a região Nordeste, Norte, essas regiões, elas tiveram aí um processo de adesão tardio em relação à independência. É o que a própria citação já dizia, mas aqui você precisava saber quem participou, como é que se deu esse processo, ok? Letra é a resposta correta nesta questãozinha da prova de 2022. E para encerrar a prova de 2022, nós temos uma questão sobre nazismo. Professora, só que essa questão ela tem um perfil um pouquinho diferente, né? Eles trouxeram uma notícia relacionada ao próprio cenário brasileiro, se não me engano, é Brasil, né? E trata de uma estudante que, ao comemorar o próprio aniversário, colocou a imagem de Adolf Hitler no seu bolo. E aí isso acabou viralizando, foi uma discussão grande, né? Principalmente porque quem conhece o fascismo e conhece as vertentes do fascismo postas em prática
tanto na Itália, com o fascismo do Mussolini, e na Alemanha, com o nazismo produzido pelo Adolf Hitler, sabe bem as consequências desse processo totalitário para a Europa e para o mundo. E nós sabemos muito bem o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, com a instauração do Tribunal de Nuremberg. Nós sabemos bem que hoje os próprios alemães têm vergonha, né, do que aconteceu. E a existência dos próprios campos de concentração nazista, eles são uma memória viva do horror perpetrado pelo nazismo na Alemanha. Tá? Foram mais de 6 milhões de judeus exterminados nesses campos de concentração. E o perfil do fascismo na vertente alemã, porque aí é uma outra coisa que os alunos não conseguem entender. Quando eu falo de fascismo na Itália e quando eu falo de nazismo na Alemanha, eu estou falando de fascismo, pura e simplesmente, tá? Tudo isso é fascismo. Só que nós tivemos duas vertentes do fascismo que trouxeram características peculiares. Existem semelhanças e existem diferenças entre a vertente italiana de fascismo e a vertente alemã. Mas tudo é fascismo, ok? São regimes totalitários com base na ideia de que o Estado controla todas as esferas da sociedade, a partir da perspectiva de que a sociedade está unida em torno do Estado. O Estado é o centro, é o eixo. Tudo começa e tudo termina no Estado, que é representado por um partido único. E este partido único é representado por um líder. E aí sim a gente trabalha com a ideia do culto ao líder. Seja o Duce, no caso da Itália, com Mussolini, seja o Führer, no caso da Alemanha, com o Adolf Hitler. E aí, gente, hoje, você ir para as redes sociais com um aniversário, né, onde você coloca a imagem de alguém que representa o horror produzido por um regime totalitário, é de uma ignorância, né? E eu não falo ignorância no sentido de violência, mas no sentido mesmo de sabe, de um desconhecimento e prática. Gente, não faz sentido, né? Principalmente para um estudante de uma universidade no nosso país, que deveria ter conhecimento, né, arcabouço sobre o processo histórico mundial, e reconhecer que nós não devemos, de forma nenhuma, propagar, defender, enaltecer, de qualquer forma que seja, um processo que legitimou a matança de seres humanos. E foi o que o Adolf Hitler fez. Então, nós temos, além da imagem do bolo do aniversário dessa estudante, nós também temos aí a reportagem que foi feita e noticiada pelo Globo em 2021. E a reportagem diz o seguinte: após uma estudante, olha, gente, eu não consigo, né? É uma ofensa ao trabalho desenvolvido nas universidades pelo país, porque foi uma estudante do meu curso, né, do curso de História, o que me deixa ainda mais entristecida e, sabe, aquele sentimento de revolta pelo que aconteceu. E aí, após essa estudante do curso de História da Universidade de Pelotas postar nas redes sociais fotos comemorando o aniversário de 24 anos com um bolo confeitado com o retrato de Adolf Hitler, como mostrou a coluna de Anselmo Goss, que é uma coluna conhecidíssima no país, a instituição encaminhou o caso às autoridades policiais para as providências adequadas. E é o correto, né? A gente sabe que isso é caso criminal e é passível, tá, das devidas punições para quem faz uso, né, de propaganda de cunho nazista,
seja através de simbologias, seja através da utilização de símbolos físicos, né, ou palavras, né, de cunho nazista, que a gente vê aí em muitas situações sendo propagadas, mesmo nos ambientes escolares, acadêmicos aqui no país, mas saibam que isso é passível de punição adequada. Tá? Então, quem faz, faz, mas deve fazer na ciência de que poderá ser punido por isso. Tá? Depois do Tribunal de Nuremberg, gente, qualquer associação ou propaganda, enaltecimento, né, dos horrores produzidos ao longo da Segunda Guerra Mundial pelos regimes nazista alemão e fascista italiano, vai ser punido adequadamente pela lei. A questão faz uma menção a essa situação que aconteceu aqui no Brasil, mas o objetivo da questão, de fato, é perceber se os candidatos eles conseguem reconhecer as características do nazismo produzido na Alemanha. Então, a gente vai em busca realmente das características históricas desse movimento totalitário. As manifestações de apologia ao nazismo causam muita preocupação e são combatidas pelas instituições brasileiras, e devem ser, né? Além de repudiadas pela sociedade em razão do perigo que representam as ideias desse regime totalitário. Sobre os preceitos básicos da ideologia nazista, surgida na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e colocada em prática como política de Estado no governo de Adolf Hitler, é correto afirmar que, letra A, apoiava o liberalismo econômico representado no livre mercado. A primeira alternativa ela já está errada logo de início. Eu sei que para vocês e para muitos estudantes brasileiros, essa informação ela seria verdadeira, mas ela não é. O que o nazismo defendia, a gente vai chamar de socialismo nacionalista. Eu sei que os dois termos, para muitos estudantes, acaba sendo aberrante, né? Porque a gente sabe que o anticomunismo era uma característica fundante do nazismo. Mas quando se fala do cenário alemão após a Primeira Guerra Mundial, as críticas, né, feitas não só pelos nazistas, mas por diferentes setores da sociedade em relação ao caos produzido pela crise econômica, e muitos culpavam o liberalismo, e lembrem-se que o liberalismo entra em descrédito após a Primeira Guerra Mundial, e esse é um dos fatores que leva à ascensão dos regimes totalitários na Europa. É o fato de que a população não acreditava mais, tá, nos benefícios da continuidade das democracias liberais. O liberalismo, ele não era mais considerado um movimento que pudesse gerar desenvolvimento econômico, político para as sociedades. Então, naquele momento, esse modelo estava em descrédito, e na Alemanha mais ainda, porque não valia nada o liberalismo econômico, já que eles estavam em caos completo em relação à economia. Então, esse primeiro aspecto, ele já é um aspecto falso, ele não se encaixa com o perfil defendido pelo movimento nazista, ok? O antimarxismo, representado aí pela perseguição ao bolchevismo, gente, o anticomunismo, de uma maneira geral, é característica, tá? Tanto no caso do fascismo italiano, quanto do nazismo alemão. Mas a primeira característica, ela é falsa, ok? Então, a letra A realmente está fora de questão. Letra B, defendia o arianismo, com a ideia da superioridade racial e o extermínio de raças ditas inferiores. A Hannah Arendt, ela deixa essa informação muito clara para a gente quando ela vai falar das teorias raciais em voga na Europa e nos Estados Unidos, né, nesse cenário aí de Segunda Guerra Mundial. E ela deixa, né, de maneira muito explícita essa ideia da eugenia, que ganhou muita força, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, né, da defesa da ciência aliada à discussão, né, sobre a sociedade. E a eugenia ela vai trazer essa perspectiva de que existem diferentes raças. E se existem diferentes raças,
Algumas delas são consideradas raças desenvolvidas e outras raças degeneradas. É a partir disso que o nazismo se apregou da ideia de que a raça ariana é uma raça desenvolvida, que precisa crescer, que precisa ser expandida, enquanto os judeus pertenceriam a uma raça degenerada, e eles seriam inferiores, por isso deveriam ser exterminados. Essa perspectiva recai perfeitamente ao nazismo. Isso aí está certo. Vamos ver a segunda informação. Pregava o antissemitismo como forma de preconceito religioso e racial. Perfeito, gente. O antissemitismo é uma das características pilares dentro do nazismo, e o Hitler ele já deixava claro isso no livro Minha Luta, que ele escreve enquanto estava preso. Esse livro é até um livro de fácil acesso, se você entrar no Google aí, você encontra o livro em PDF, eu prefiro não ler mais, li uma vez para nunca mais. A ojeriza é gigantesca, eu não consigo ler aquelas palavras, porque se no livro ele já dizia aquilo, era certeza que na prática ele iria cometer atrocidades tremendas, porque no livro ele já deixa explícito o antissemitismo, ele já deixava clara essa ideia de que os judeus eram inferiores e deveriam ser exterminados da sociedade. Essa perspectiva preconceituosa, ela está em toda a obra. Então, você lê ali, parágrafo por parágrafo, você percebe nitidamente o perfil racista apregoado pelo Adolf Hitler, tá? E o antissemitismo, ele acabou se tornando uma característica muito forte no nazismo, porque dentro do próprio partido nazista, o Hitler entrou em contato com muitos ideólogos que eram críticos ferrenhos dos judeus e culpavam os judeus pela crise econômica que a Alemanha vivia após a Primeira Guerra Mundial. Eles até culpavam os judeus pelo Tratado de Versalhes e pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Então, esse contato do Hitler com esses ideólogos críticos dos judeus acabou sendo um alicerce para ele ainda maior, para que o antissemitismo acabasse se tornando um dos pilares do nazismo. Então, letra B é a resposta correta, mas vamos verificar as demais. Letra C, postulava o nacionalismo extremado, a superioridade da Alemanha, propunha a germanização dos povos judeus, que aqui pegou longe, né? Eles queriam o extermínio e não a germanização. A gente não vai incorporar os judeus à raça ariana. Não. Isso aqui está completamente errado, tá? Então, letra C fora de questão, letra D tinha apreço pela democracia e pela liberdade de expressão. Ai, gente, passamos bem longe disso. Isso é um regime totalitário e não é um regime democrático. Então, letra D fora de questão e letra E era a favor do pluripartidarismo. Logo no início, quando eu comecei a falar dessa questão, eu já deixei muito claro que aqui nós temos um regime de partido único, assim como no caso do fascismo italiano. Então, o pluripartidarismo não é uma característica dentro do regime posto em vigor na Alemanha. E aí ele ainda fala de exaltação à guerra como forma de obter expansão territorial, chamada espaço vital. Realmente, o espaço vital é uma característica dentro do nazismo alemão, mas a primeira informação sobre pluripartidarismo está incorreta. Então, letra B de bola é a resposta correta desta última questão de história da provinha de 2022. Assim, a gente encerra a prova de 2022 e vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta aí com a prova de 2023 e 2024. Beijinhos!